todos. Boa noite. Que Jesus possa estar nos inspirando a todos, né? Fortalecendo em cada um a vontade de se iluminar, de se transformar. O tema de hoje, né, perdão, é muito difícil, né? É um tema que todo mundo tem muita dificuldade, né? Porque a gente fala assim, é fácil perdoar, é fácil sempre o outro, né? Para o meu problema, sempre eu encontro razões, né, argumentos para falar, não dá para perdoar por enquanto, né? Então vamos tentar ver o que é, né, o perdão, os benefícios que esse perdão pode nos trazer, né? E como fazer isso. É lógico, é só um roteirozinho, né? Não quer dizer que seja fácil, tá? Mas se a gente não começar a tentar desde já, vai ser difícil conseguir. Então nós precisamos estar mais atentos, né? Então, esse tema, né, do perdão, ele já saiu do meio religioso apenas. A gente sempre fala no perdão de Jesus a toda a humanidade e tal, mas esse tema já não faz mais parte apenas, né, das hostes religiosas, seja de qual religião for, né? O perdão hoje já é admitido como um benefício para todo mundo, aquele que perdoa para se livrar da mágoa, do rancor, porque isso adoece, né? O perdão ajuda você a não adoecer. Muitos médicos falam que essa falta de perdão, o ódio, a mágoa, o rancor, gera câncer, por exemplo, né? Então, não é mais um tema religioso apenas, esquece. Ele é um tema muito tratado na medicina, na psicologia. Então, o perdão vai muito além do que a gente antes pensa, perdoar é coisa de religioso, né? Eu não perdoo, tal. Não é, vai além, tá bom? Então, a maioria dos cientistas, pesquisadores de várias áreas, né? Tanto das áreas de ciências da saúde, como em outras áreas, né? Eles falam que todo mundo que consegue realmente perdoar, superar aquele mal que ele sofreu, todo mundo, né? Ele está mais predisposto, ele está mais capacitado, vamos dizer assim, a ter um equilíbrio tanto físico, né, quanto psicológico. Certo? Ou seja, ele tem a possibilidade de ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor. Não quer dizer que porque eu perdoo, eu não vou ter problema nenhum de saúde. Não é isso que eu estou dizendo. É uma predisposição maior. Enquanto que aquele que não perdoa, que guarda muita mágoa, muito ressentimento, tem uma grande probabilidade, muito maior que a de outras pessoas, de desenvolver problemas de saúde. Sejam eles de ordem emocional ou orgânica mesmo, tá bom? Então, a gente lembra da oração que Jesus nos ensinou, né? Os discípulos pediram a Jesus para que ele ensinasse a orar, e ele falou, né, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, né, onde ele fala: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, quando ele diz, Pai, perdoai as nossas ofensas, ele já está falando assim, ó, Pai, eu errei. Eu já estou admitindo, Pai, perdoa o que eu fiz de errado, então eu estou admitindo que eu errei, que eu cometi uma infração, vamos dizer assim, à lei divina. Então, a partir do momento que eu estou dizendo para Deus, a inteligência suprema, o amor supremo, perdoa minhas dívidas, meus erros, meus pecados, dá um nome que vocês quiserem, a partir do momento que eu estou dizendo isso, eu tenho que pensar que eu erro. E se eu erro, eu tenho que dar o direito a outras pessoas de também errarem, mesmo que seja contra mim. Então, é bom senso, certo? Se eu peço perdão a Deus pelos meus fracassos, meus erros e minhas ofensas à lei de Deus, então eu tenho o dever de perdoar
os outros, porque os outros também erram. E é o que Jesus falou, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo, por que eu posso pedir perdão se eu não estou perdoando? Então, é um alerta. 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava da necessidade do perdão. Não é religião, hein? Como diz Joana de Ângeles, Jesus é o maior psicoterapeuta que habitou o planeta. Eu acho que não é pouco, né, o termo que ela usa, psicoterapeuta. Está longe de ser o maior religioso, né? Então vamos lá. Esse tema do perdão, ele é muito assim, repetido no dia a dia, nas nossas vidas, né? Mas a gente, na maioria dos casos, tem uma dificuldade enorme de conversar sobre isso. Como eu disse no começo, né? Quando eu erro com alguém, puxa vida, mas eu estava nervoso, ele vai entender, né? Eu vou pedir desculpa para ele, vai entender, porque ele vai perceber que eu não estava bem naquele dia. Então, eu me acho no direito de ser compreendido pelos outros. Mas quando é o outro que erra comigo, eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu não merecia isso. Então, você vê que o problema está em mim, né? Está no meu orgulho. Eu não mereço. O outro tem a obrigação de me compreender. Mas eu me dou o direito de me sentir ofendido. Então, nós temos que estar pensando mais nisso. Pensar com mais, eu pus aqui, refletir maduramente. Ou seja, não mais como criança. Ele pegou meu brinquedo, eu vou pegar o dele também. Ele quebrou o meu, eu vou quebrar o dele. Vamos refletir como adultos, né? E se eu falei lá, pai, me perdoa as ofensas que eu cometi, então se eu admito que eu já infringi a lei, como é que eu posso não admitir de, pelo menos, entender que o outro também tem o direito de cometer algum equívoco, né? Eu peguei aqui algumas falas de Chico Xavier, que eu acho que é um exemplo para nós, principalmente nós espíritas, né? Então o Chico falava assim, ó, isso são textos do Chico mesmo, as palavras dele, né? Só fui assim, dando uma... talvez a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Ou seja, superar o quê? O meu orgulho, né? Eu achar que fulano não podia ter feito isso comigo. Onde se viu? Se fosse com outro, podia. Mas comigo não. Olha quem sou eu. Então, nós temos esse orgulho. Então, o Chico fala que é muito difícil por isso. Porque nós temos que superar algo que está muito forte, muito enraizado dentro de nós, que é o orgulho, né? Ele fala assim, muito provavelmente por esse motivo, a última lição de Jesus foi sobre o perdão, né? Na cruz, quando ele disse, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Perdoa que não sabem o que fazem, né? Então veja, essa foi a última lição de Jesus. E é interessante isso, né? Jesus falou, ensinou tanto, mas acho que reconhecendo que perdoar é a última virtude a ser conquistada, né? A virtude do perdão, o sentimento de perdão, que ele deixou para o fim. Então ele deixou por último, esperando o momento em que ela pudesse ser não só ensinada, mas exemplificada. Porque o interessante é isso, a gente fala, Galácio, o certo é fazer assim, é fácil falar, né? É muito fácil falar, fazer que são elas, né? Então Jesus, quando ele ensinou, ele exemplificou. Mas como exemplificar perdão se ninguém o atingia, ninguém conseguia chegar e causar prejuízo a ele? Só no último momento, né? Quando ele foi posto numa cruz e maltratado pra caramba, né? Então ele deixou esse momento. Então, na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na nossa consciência. Gravado a fogo, né? Ou seja, para não esquecer nunca mais, né, o que aconteceu com ele. E isso é bacana, gente, porque por mais que a gente faça, eu estou sofrendo muito, vocês conseguem imaginar um espírito que não merecia passar por nada do que passou, passar o que ele passou sem reclamar, sem chorar, sem resmungar? Vocês conseguem imaginar? E sem merecer, principalmente, né? E ele perdoou.
Então, o Chico termina falando assim, ó, o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Pessoa pior, ó, aí é vida boa, hein? É vida mansa. Depois que a gente aprende. Por quê? Por que vocês acham isso? Porque ele vai ter arrancado de dentro dele o nosso pior defeito, que é o orgulho. Quando eu vencer o orgulho, eu vou aprender a perdoar. Então, o espírito que aprendeu a perdoar, ele vai ter superado as suas maiores dificuldades. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Então, quer dizer que não vai sofrer? Não. Quer dizer que está tudo bem de agora em diante? Não. Mas, então ele vai passar por percalços, por tribulações, dificuldades, mas ele vai conseguir superá-las, porque ele já tirou de dentro dele o orgulho, né? Ou seja, eu não merecia isso. Se Jesus, que não merecia, passou sem reclamar, alguém aqui acha que não merece uns pisão no dedão do pé de vez em quando? A gente merece. Então, a gente vai falar um pouquinho do que não é perdão agora, né? Então, e depois a gente fala do que é perdoar, né? Vou usar um exemplo, assim, uma mensagem do Emmanuel, que eu acho que esclarece bem isso aí, e depois a gente vai dar uma receitinha, né? Os 10 mandamentos. Perdão. Então, ó, perdoar não é aprovar comportamentos negativos impróprios. Então, eu estou vendo alguém fazendo algo errado, não é falar assim, deixa ele que um dia ele aprende. Não é isso, gente. A gente tem o dever de evitar que alguém faça algo errado contra nós ou contra alguém. A gente tem o direito de se defender. Direito não, o dever de se defender. Né? Alguém chega e fala, agora eu vou te dar uma surra, eu vou ter que deixar, porque, mas qual é o motivo? Não tem motivo, eu quero. Né? Não pode ser assim. Você tem que chamar alguém para te ajudar a se defender. Alguma coisa você tem que fazer. Então, é importante isso, tá? Então, perdoar não é apoiar ou endossar comportamentos equivocados. Não é isso, ou impróprios, né? Ó, tanto de nossa parte, mas eu estava nervoso, então eu podia. Então, tanto dos nossos como dos outros, né? Nem nos impede de agir para mudar uma situação ou para proteger direitos nossos ou dos outros. Isso é interessante, livro, porque às vezes a gente acha que cada um faz o que quiser, o mundo vai virar uma bagunça. Então, é preciso que existam leis, é preciso que alguém faça com que essas leis sejam cumpridas, isso é importante, né? E é preciso que quem infringe aquela lei tenha uma punição, sim. Então, perdoar, o cara matou alguém, vamos perdoar ele, vai, solta ele, aí ele mata outro, porque não teve quem o contivesse. Então, não é endossar comportamentos equivocados, impróprios, tá bom? Também não é fingir que está tudo bem, né? Ó, alguém fala uma coisa de mim que me magoa muito e me prejudica muito. Me prejudica muito. Não adianta eu falar da boca para fora, tudo bem, ele não sabe o que ele faz. E lá dentro está me corroendo de raiva, cheio de mágoa, de ódio. Isso não é. Então, não é fazer de conta, tá? Não é isso. Então, é melhor falar assim, olha fulano, eu não gostei do que você fez. Você me ofendeu. Então, é importante a gente expressar os nossos sentimentos. É muito importante. Para que a pessoa compreenda o que ela fez também. Então, é muito fácil ser bonzinho. O seu Camilo sempre falava, né? O difícil é ser justo. E o que é ser justo? Nós vamos errar muito, mas ser justo é fazer sempre o que é certo. E nós não sabemos fazer sempre o certo. A gente se equivoca muito. Também, perdoar não é manter uma atitude de superioridade. Deixa ele, coitadinho, não sabe o que faz. Sabe, aquela soberba, porque isso é orgulho, né? Então, não é esse tipo de comportamento. Mas então, o que é perdoar? O que é perdoar e por que é tão difícil de a gente? Porque nós falamos muito, deixa ele. Mas lá dentro, aquela coisa está corroendo, né? Então, seria esquecer o que aconteceu? Isso é perdoar? Vocês acham que esquecer é perdoar? A gente vai ver que eu acho que não, né? Não querer mal a quem nos ofende
é perdoar? Tudo bem, deixa ele. Mas amanhã eu vejo ele, volta aquele sentimento ruim que, né? Será que isso é? Não é também, eu acho, né? Querer bem ao inimigo é perdoar. Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos. Como é difícil, né? E a gente fala assim hoje em dia, mas eu não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos. Eu posso ter até certa dificuldade de me relacionar com fulano, com ciclano, mas inimigo eu não tenho. Mas então, Jesus falou no ensinamento dele que vale para toda a eternidade, né? Então são palavras de vida eterna, como ele disse. Então, o inimigo daquela época era aquele que matava, que matava a família toda, que roubava tudo que tinha, né? Esse era o inimigo daquela época. Hoje a sociedade evoluiu, está melhor, a convivência, os relacionamentos estão melhores. Mas vamos pensar que o inimigo é aquele que passa, que estaciona o carro na frente da tua garagem. O inimigo é aquele que põe o som alto, é o vizinho que põe o som alto. O inimigo é aquele que põe o lixo na tua porta e não está... Pensa em situações que te deixam assim, desconfortável. Podemos pensar que esse é o inimigo. Então, você consegue querer bem aquele que todo dia põe o lixo na porta da sua casa, né? E o cachorro vem, rasga o lixo, e você tem que sair lá, varrer, tudo. Será que esse, né? Você consegue perdoar isso todo dia? Ele faz isso todo dia, né? Que são coisinhas pequenas, que um dia você fala, um dia você vai crescendo. Então, será isso perdoar? Então, eu não gosto disso, mas eu peguei porque eu achei muito interessante essa comparação, tá? Em latim, esse prefixo per quer dizer total, completo, né? E donare quer dizer entregar. Então, perdão é uma entrega total, certo? Ó, uma entrega completa. E o que é entregar-se, doar-se totalmente? Se não, eu penso assim, caridade. Né? Eu consegui entender caridade como isso. Quando alguém esquece de si, faz tudo pelo outro. Né? Então, perdoar é o ato de doar. Doar-se, né? Também, né? Entregar alguma coisa sua a alguém. Tá bom? Isso de uma forma, integral. Então, não ter dúvida do que você está fazendo, não ter receio. Vou dar só um pouquinho, não. Entregar totalmente. Então, perdão tem muito a ver com caridade. Né? Quer ver como tem a ver com caridade? Livro dos Espíritos, foi perguntado à espiritualidade superior. Qual é o verdadeiro sentido da palavra perdão, como Jesus a entendia? Então, Kardec falou assim, para os Espíritos, eu quero saber o que Jesus acha do perdão. Não é o que vocês acham, hein? Eu quero saber como Jesus entende perdão. Aí eles disseram assim, benevolência para com todos, então boa vontade com as pessoas, né? Indulgência com as dificuldades, as imperfeições dos outros, né? E perdão das ofensas. Olha aí, ele usou perdão, né? Na forma como que Jesus entende a caridade. Então caridade e perdão são a mesma coisa. E a gente aqui no centro tem um lema, né? Que Kardec deixou, que é fora da caridade. Ou seja, sem caridade não tem libertação do espírito, não tem evolução, não há salvação, vamos dizer assim. Então, gente, perdoar é algo assim que você faz superando o que o outro lhe fez, desculpando, absolvendo o outro do erro. Não é fácil, por isso que é um exercício que nós vamos ter que estar fazendo a todo momento, porque a todo momento acontecem coisinhas na nossa vida, situações, às vezes uma coisinha simples aqui, outra um pouco mais grave ali, e a gente vai tendo que aprender a ter a compreensão, aprender a desculpar as pessoas, né? Então, livrar alguém de culpa de um ato ofensivo, de um ato inadequado, por exemplo, como eu disse aí, parar o carro na tua garagem, pôr o lixo, exemplos bobos, vamos dar exemplos bobos para não entrar em fulano fez um mal para mim, foi em tal lugar, fez uma denúncia mentirosa. Não vamos entrar nesse, porque aí já é um inimigo mais
Alguém que quer ver o seu mal, vamos dizer assim, né? Então perdoar é proporcionar àquele que te ofendeu, que te agrediu, né? Quando você o perdoa, você liberta ele. Então você dá a oportunidade naquele ser refletir, puxa vida, eu fiz aquilo com ele, ele veio e falou comigo, então, usando lá, pôs o lixo na minha porta, o cachorro veio e fez aquela sujeira. 1 dia, 2, 15. Aí você vai, você fala para a pessoa, ó, fulano, está acontecendo assim, 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 mas ó, não faz mais, por favor. Então, você vai estar dando a demonstração que aquilo não é correto, então você está agindo corretamente, mas ao mesmo tempo, você está mostrando que você sentiu mal com aquilo. Então, você vai estar dando a chance dele, puxa vida, vou mudar, vou pôr do outro lá, na casa do outro vizinho, que não reclama ainda. Mas depois ele muda, o outro vizinho reclama, ele volta e põe na dele, não tem problema. Mas eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer então. Então, aliviar, certo, o mal que uma agressividade possa causar ao outro que te ofendeu. Então, não é responder com agressividade, né? É dar a chance de o outro refletir sobre isso. Tá bom? Então, uma coisa que eu falei lá, perdoar é esquecer. Porque muita gente fala até, vamos esquecer isso, vamos esquecer. Mas esquecer não é natural. Porque nós temos memória. E a memória é o que nos difere dos animais. Então, a memória é a que nos faz evoluir. Eu cometo erros e acertos. Analiso tudo e falo assim, ó, isso aqui deu errado, não vou fazer mais. Eu me lembro do que eu fiz. Isso aqui deu certo, vou repetir, vou fazer ainda melhor. Então, a memória é algo que te dá experiência. Quem esquece é quem está doente, com um problema de memória. O Alzheimer, por exemplo, você esquece, principalmente das coisas mais recentes. Lembra de coisa de 40 anos atrás, mas não lembra do que fez ontem, por exemplo. Né? Então, esquecimento é quem tem um problema neurológico. Né? Agora, o que seria então perdoar se não a gente não esquecer o que aconteceu, não esquecer o que aconteceu e quem provocou aquela dor em nós? Não é para esquecer, certo? Mas é para lembrar sem sofrer. Dá para entender isso? Alguém fez um mal para mim. Eu não posso esquecer, porque senão amanhã alguém vai fazer o mesmo mal e eu vou ficar indefeso, eu não reajo, porque eu não sei o que é certo e o que é errado. Então, eu não posso esquecer. E não posso esquecer de quem fez também, porque com essa pessoa eu tenho que estar mais atento. Jesus não falou? Vigia e ora. Ou então, ó, mansos como as pombas, mas astutos como a serpente. Ou seja, não é para ficar indefeso. A gente tem que se defender sim. Então, acho que é interessante pensar. Não é para esquecer, é para lembrar. Mas é para lembrar sem aquela mágoa que te causou naquela mão. Porque você tem direito de ficar triste, magoado, ofendido. Você tem, certo? Mas aquilo tem que ser dissolvido rapidamente. Então, você se lembra do ocorrido, mas você não sofre mais. Você não guarda ressentimento. Você não sente de novo. Você não ressente. Então, ressentimento, o que é? É sentir de novo o que já me fizeram sentir. É bobeira. Não vale a pena. Né? Então, Emmanuel tem uma definição, né, que a gente vai ver depois, que o perdão é o esquecimento do mal. Então, não é do que aconteceu e nem de quem ocasionou aquele mal, aquela dor. Mas sim o esquecimento daquilo que você sofreu com aquilo. A superação daquilo que você sentiu, por que você chorou, por que você sofreu. Então, esquecer o mal. E isso é interessante. Eu vi outro dia uma mensagem, até eu escrevi aqui depois, daquela filósofa Lúcia Helena Galvão. Acho que é esse o nome. Eu acho que é esse o nome. Então, ela fala que é preciso a gente valorizar esses momentos difíceis, certo?
pensa neles como, assim, você gastou uma determinada energia naquele problema, né? Mas pensa o que aquela dor também trouxe de benefícios para você. Por exemplo, fizeram alguma coisa, eu perdi um emprego, né? Pô, é ruim perder um emprego, então eu sofri. Então, mas se eu conseguir encontrar, puxa, depois que eu perdi o emprego, eu tive que me esforçar, eu fui estudar, eu arrumei outro emprego, eu estou melhor de vida do que eu estava antes. Então, se eu conseguir visualizar que aquele mal que me foi causado gerou hoje uma situação melhor para mim, ou seja, eu consigo, tipo assim, zerar aquela situação. Foi ruim, mas foi bom, né? Eu acho que é interessante pensar nisso. E é uma forma inteligente de a gente ir se desvencilhando do ressentimento, né? Vamos sofrer? Eu não estou falando que não é para gostar de sofrer. Ninguém está falando isso aqui, tá? Mas é não ficar realimentando aquela mesma dor que já não aconteceu mais. A pessoa falou e foi embora. A pessoa já até desencarnou, você está pensando no mal que ela te fez ainda. Você não esquece dela, você não esquece do que foi, mas você ainda sofre. Então isso não é bom. Então não é esquecer o que você passou, mas esquecer aquele mal que naquele momento foi ruim, mas que depois você superou, né? Eu pus aqui, ó, uma das formas de a gente esquecer esse mal, né, é a gente procurar, sabe assim, pôr algo de positivo no lugar, né? Aquele mal me gerou uma energia negativa, mas eu transformei aquilo lá em algo de bom mais adiante, com o meu esforço. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, né, o professor dá a prova, você vai mal na prova. Aí vai ter a prova no final do ano, então você tem que ir melhor, porque naquela você foi mal. Então, aquela dificuldade que você enfrentou, o professor até corrigiu a prova com um pouco má vontade, né, porque eu fazia bagunça, ele deu uma nota baixa para mim. Aí eu vou ter que passar, vou estudar mais. Então, aquela nota baixa que ele me deu, me fez estudar com muito mais afinco aquela disciplina. Aí eu aprendi de fato e tirei nota boa. Então, a perseguição daquele professor, porque eu fazia bagunça, ele tinha o direito, mas eu não quero admitir o direito dele. Então, eu fico só com mágoa dele. Mas se eu tirar aquela mágoa, assim, não, agora eu vou estudar para passar, eu vou ver o benefício. Então, da mesma forma que a gente perde alguma coisa, a gente ganha também alguma coisa. Então, é uma forma de a gente entender, né? Então, quando uma pessoa nos fere, esse é um exemplo bem assim, um exemplo que eu gosto muito, eu falo toda hora, isso aí tudo enche o saco, mas vou falar aqui na palestra de novo, né? Uma pessoa chega e faz alguma coisa de ruim para você, né? Isso, vamos fazer uma representação, é como se ela pegasse uma algema e pegasse uma das argolas e pusesse no seu braço, pá! Pronto. Uma está no seu braço, está preso. A outra está solta, a outra argola. Aí, se você não perdoa, é como se você pegasse a outra argola e pusesse no braço dele. Estão os dois ligados, um no outro. É isso que acontece. Então, os dois vão estar caminhando, os dois juntos sempre. Por quê? Um ligou no outro. Agora, se você perdoa, ao invés de você pôr no lugar, a outra argola no braço dele, você pega, abre a sua e joga a algema fora. Você se liberta. Parece simples, mas eu estou cansado de ver nos trabalhos mediúnicos espíritos que têm uma mágoa terrível de alguém que está aqui encarnado, né? E está prejudicando, e essa pessoa está sofrendo muito, né? Você fala para ele, mas não adianta, não, mas ele merece passar por isso. Eu falo, mas quem está sofrendo mais é você. Você faz ele sofrer, não estou dizendo que não. Mas você também está sofrendo. Porque você está preso a ele. Você não consegue se libertar. Se ele ficar feliz, você fica triste. Né? Por quê? Porque ele está bem. Então, veja, você está sofrendo mais do que ele. Se liberta disso. Deixa ele seguir a vida dele. Deus tem os meios de fazer a gente entrar nos eixos. Não preciso eu me vingar de alguém para que ele melhore. Não, a vida se incumbe disso. Nós temos a reencarnação. A gente às vezes vê
a pessoa fazendo barbaridade, desencarnando, tudo bem. Ah, mas ele tem uma vida após a morte, lá no plano espiritual. Eu garanto que é difícil pra caramba quem desencarna com muitos débitos com relação aos outros. E ele vai ter que voltar ainda. Vocês já imaginaram como que ele vai voltar? Os inimigos que ele tem lá, que a hora que descobrirem que ele está aqui, vão cercar e vão fazer ele sofrer. Então Deus tem os meios, não precisamos ser nós, né? Então, perdão, a gente pode pensar assim, é uma dádiva, né? Um presente que você dá para o outro, né? Eu perdoo o outro, né? Mas quem recebe mesmo somos nós, né? Eu presentei o outro com perdão, mas o benefício vem para mim, porque eu me liberto daquele ser. Se ele quiser continuar errando, ele vai errar por conta própria. Eu não vou estar algemado junto dele, vendo os absurdos e me irritando cada vez mais e sofrendo. Se eu deixo ele seguir, certo? Para mim é muito melhor. O que ele vai fazer está nas mãos da providência divina. Então, perdão é nos libertarmos de quem agride, de quem nos agride, né? De quem nos ofende. Então, não é que não dói, não é que não machuca, não é que não te faz sofrer. Mas você tem uma opção. Ou você continua sofrendo, ou você fala assim, para mim chega, deixa que vá para ele, eu vou ficar tranquilo aqui. É uma opção. É uma opção mais inteligente. É por isso que Jesus falou, perdoa. Perdoa. Porque quando você perdoa, você fica livre, você fica bem. O que o outro vai fazer com o teu perdão é problema dele. Então não é endossar um comportamento equivocado, incentivar ele a cometer mais. Não. Deus tem os meios de nos parar, vamos dizer assim. Se a gente está fazendo muita bobagem, né, prejudicando muita gente, Deus tem os meios de parar com tudo. Pode ter certeza disso. A mensagem do Emmanuel é essa daqui. Eu vou ler para vocês, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Ó, dentre os ângulos do perdão, ela chama efeitos do perdão, consequências de se perdoar, né? Dentre os ângulos do perdão, um existe dos mais importantes, que nos cabe salientar. Então, ó, o Emmanuel vai dar um enfoque só, né? Um benefício. Os resultados do nosso perdão, né? Sobre nós mesmos, quando temos a felicidade de desculpar. Então, ó, não é o que vai acontecer com o outro. Como eu falei, eu vou perdoar ele que sofra. Você não vai fazer ele sofrer, você só vai ficar com raiva, mas ele vai seguir a vida dele, né? Então, é um benefício a nós mesmos. Continua. Muito frequentemente interpretamos o perdão como sendo simples ato de virtude e generosidade. Ah, eu sou bonzinho, né? Em auxílio do ofensor, então eu acho que se eu perdoar eu estou beneficiando quem me ofendeu, né? Que passaria a contar com absoluta magnanimidade da vítima. Ou seja, além de me fazer o mal, eu perdoando ele ficaria melhor ainda, né? É isso. Acontece, porém, aí vem o Emmanuel, que a vítima nem sempre conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberalidade, ou seja, eu não tenho mais nada com ele, eu abri a algema, né? Da liberalidade que lhe flui do comportamento, ou seja, não é o seu perdão que vai beneficiar ele. Talvez possa ser, porque ele vai, puxa vida, eu fiz aquilo com fulano e ele nem reagiu. Olha, eu acho que ele vive melhor que eu dessa forma. Talvez muito, mas não é garantia. Não é garantia. Então, ó, conhece até que ponto se beneficiará o agressor da liberalidade que lhe flui do comportamento, porquanto não nos é dado penetrar no íntimo mais profundo uns dos outros. Eu não sei o que vai no coração de ninguém, eu não sei, né? Deus sabe, só Deus sabe. E por outro lado, determina a bondade divina, né? A bondade que nós temos que copiar, né? Se relegue ao esquecimento os detritos de todo o mal. Olha lá, então não é esquecer o problema, é esquecer o mal que ele nos causou. Então, determina a bondade, se relegue ao esquecimento
os detritos, ou seja, o veneno, a dor, tudo fica do mal, de todo mal. Então, não é esquecer o caso, a pessoa, mas é esquecer o mal. É urgente perceber, no entanto, que quando conseguimos desculpar o erro ou a provocação de alguém contra nós, exonerando, ou seja, tiramos toda a responsabilidade, né? Exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco. Isso é difícil de entender. Certo? Mas por quê? Além de sofrer o mal, eu ainda vou carregar esse peso comigo, vai. Se você não perdoa, você vai. Porque você vai lembrar dele toda hora. E toda hora você vai sofrer. Né? Você vai ressentir. Né? Então pensa bem. Fulano está lá numa vida boa já, mas você está aqui sofrendo e não sai do lugar porque você está lembrando o que ele te fez há 10 anos atrás. Então, quem está sendo prejudicado maior? Você. Então, isso é importante. Quando você se liberta desse mal, certo? Você fica livre de ser acompanhado pelo mesmo mal. Porque parece que a gente está falando, mas fulano fez isso comigo. Vou fazer com o Marcelo. Fizeram comigo, por que eu não posso fazer com o Marcelo? Ninguém teve nunca esse pensamento aqui? Certo? Se fizeram comigo, por que eu não posso fazer com os outros? Então, veja, se fizeram comigo, eu também posso fazer. Eu também estou cometendo o mesmo erro que o fulano fez comigo, e que eu me revoltei. Então, quando eu perdoo, eu me livro disso. Né? Exoneramos o mal de qualquer compromisso para conosco, ao mesmo tempo que nos desvencilhamos de todos os laços suscetíveis de nos apresar ao fulano. Ou seja, tirei a algema, não pus no braço dele e joguei fora. Então, você, ao invés de ficar preso a alguém que quer o seu mal, que não gosta de você, você o liberta. Ele vai para lá, você vai para cá. Veja que é uma questão de inteligência, como diz nosso amigo Galassi. Né? Perdoar é uma questão de inteligência. Ele fala pior, ele fala assim, é burrice não perdoar, ele fala. Né? E eu já falo, é uma questão de inteligência. Vendo que eu sou bem mais suave. Chutei aí. Pondera semelhante realidade. Então pensa nisso. Né? E não te admitas carregando os explosivos do ódio ou os venenos da mágoa que destroem a existência ou corroem as forças orgânicas. Ele está falando aqui que atrapalha o seu físico, não é só o emocional, hein? Destrói a existência, ou seja, sua vida vira uma porcaria, ou ainda corrói as forças orgânicas, arremessando a criatura para a vala da enfermidade ou da morte sem razão de ser. Não precisava morrer disso. Ficou tão nervoso com o que fizeram para ele, teve um infarto, morreu. Vai para o outro lado, cheio de mágoa, raiva. Cuidado. Efetivamente, conhecerás muitas vezes a intromissão do mal no teu caminho. Então, não quer dizer que se você perdoa, você está livre de todo o mal. Né? Não está não, hein? Não está. Certo? Por quê? Se nem Jesus ficou livre, você é uma doce de criatura, mas é também um pouco enjoativa. Então precisa, é doce, mas é enjoativa, né? Então precisa passar por dificuldades. Então conhecerás a intromissão do mal em teu caminho, principalmente se te consagras com diligência e decisão à seara do bem. Se vocês querem ver alguém sofrer, é quando ele decide fazer a coisa certa. 1 milhão de coisas acontecem na vida dele para que ele não faça. O que é isso senão uma interferência muito grande da espiritualidade inferior, estando encarnada ou desencarnada, mas agindo sobre você. Não vai lá não, bobo. Para com isso. Fulano não merece, não faz. Você vai ter muito mais gente endossando um comportamento negativo do que falando, vai ensinando. Vai lá que está certo. Porque você quer fazer o que é certo. E ainda na terra, o mal se sobrepõe ao bem
segundo os espíritos da codificação. Né? Então, mas não te permitas a leviandade de acolher o mal, né, e transportá-lo contigo, à maneira de lâmina enterrada por ti mesmo no próprio coração. Então, acho que é um alerta para a gente. Né? Ante ofensas quaisquer, quando eu falei, defende-te. Defende, não é para ficar encolhido apenas, defende-te, né? Pacifica-te e restaura-te, ou seja, busca voltar ao seu equilíbrio, à sua paz anterior, certo? Através da oração, através da meditação, certo? Reflete nos benefícios que aquela pessoa poderia estar fazendo e não está. Então, você está melhor que ela, que você não está fazendo tanta bobagem na sua própria vida que vai te causar prejuízo mais adiante. Então, reflete, pacifica o seu coração, né? Restaura-te perdoando sempre. Nas trilhas da vida, somos nós próprios quem acolhe em primeiro lugar e mais intensivamente os resultados da intolerância quando nos entrincheiramos na dureza de alma. Ou seja, quando eu fico, isso eu não perdoo, passou do limite. Isso é o primeiro prejudicado, sou eu mesmo. Esse é um alerta da espiritualidade. Jesus já havia falado, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ama o teu inimigo. Olha aí, somos cristãos? Mas isso eu não faço. Eu sigo Jesus, mas essas coisas que ele fala eu não faço. Então você não segue Jesus, né? É um direito seu, não precisa seguir. Mas pensa nisso. Quando você se dizer cristão, se disser cristão, pensa se você realmente está seguindo, né, Jesus. E vai terminar falando assim, sem dúvida, é impossível saber quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros. Se ele foi corretamente aceito, ou se produziu as vantagens que a gente desejava. Então, o resultado para o outro você não sabe. Entretanto, sempre que a gente esquecer o mal que não foi feito, né, que se nos faz, podemos reconhecer já de pronto, ou seja, no mesmo instante, os benéficos efeitos do perdão em nós, conosco, né, em forma de equilíbrio e de paz agindo em nós. Quando realmente assim, Senhor, ele não sabe o que está fazendo, como Jesus falou, vamos perdoar. Né? É isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Então, eu pus aqui, só meio assim, para a gente passar rapidamente, uma forma de a gente aprender a perdoar. Então não é, agora à noite eu vou perdoar tudo. Chega lá, o lixo está lá. Não é isso. O caminhoneiro para da garagem. O caminhoneiro está na frente da garagem. Né? Não é isso, certo? Mas, calma, né? Procura compreender que todos somos espíritos imperfeitos. Não falei lá, perdoar as nossas ofensas? Então, eu já admito que eu erro, por que eu não tenho que admitir que o outro pode errar? Então, procura compreender que todos somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito a outras pessoas de errarem. É a frase da oração do Pai Nosso, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é bacana, viu? Jesus falou a todo instante, né? Para a gente fazer isso. Né? A empatia, né? Se coloca no lugar do outro. Qual seria a sua atitude, né? Estando na posição em que ele está? Porque é muito fácil falar assim, olha, eu não roubaria um pão. Que antigamente deixava o pão lá na porta, né? Eu não roubaria um pão. Você sabe se faz 5 dias que ele não come? Então, pensa nisso. Então, se coloca no lugar daquele que fez. Não é para endossar o comportamento equivocado, mas para entender que ele não está em condições de fazer o certo ainda. Ser compreensivo, né? Isso é... O que levou a pessoa a agir daquela forma? Por exemplo, a gente faz muitas críticas a algumas pessoas, mas você conhece como foi a criação deles? Você não sabe. Se os pais deles incentivaram ele na escola, você não leva desaforo. Se bater em você, você bate também. Hoje ele é uma pessoa agressiva. Mas é só a responsabilidade dele?
Os pais incentivaram esse comportamento. Então, quando você começa a tentar colocar-se no lugar do outro, você começa a ficar mais compreensível também, né? A gente também precisa entender que perdoar é uma caridade, como foi falado lá. Eu pus aqui só para fazer uma hora. Eu estou certo, viu? Falei já, hein? Viu? Tinha falado. Entendemos que perdoar também é caridade. Praticando perdão, nós seremos capazes de nos tornarmos pessoas melhores. E se eu me torno uma pessoa melhor, eu também ajudo o outro a se tornar uma pessoa melhor. Porque as pessoas começam a olhar para você e falam assim, nossa, parece que antes era assim, agora ele está melhor, está mais calmo, está mais sorridente, está mais alegre. O que ele tem feito? Ah, ele tem feito isso, isso, isso. Então vale a pena fazer, vamos tentar. Então, o que a palavra ajuda, mas o exemplo é o que arrasta, né? Levemos sempre em consideração que o maior perdão é concedido por Deus. A reencarnação é Deus falando assim, ó, vai lá, faz de novo, dessa vez você vai ver se faz certo. É isso, a reencarnação é isso. Então, a reencarnação, supondo que Deus tenha se ofendido, é o perdão de Deus, né? Se ele perdoa, e ele que é magnânimo, que é o grande, por que nós não vamos perdoar, né? Não buscar fazer justiça você mesmo, né? Cuidado com isso. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Como disse Jesus, não julgueis. E não julgar não quer dizer não observar os erros, hein? Não julgar é não fazer condenação. Eu sei que o fulano está agindo errado, eu vou lá, tenho o dever de ir lá e falar, eu acho que você está errado, né? Mas você está errado porque você é filho de fulano que faz tal coisa. Não, isso é julgamento, deixa quieto. Quem julga é Deus, né? Se é que julga. Perdoemos com o coração e não apenas com a boca, né? Deus conhece as nossas intenções, então não adianta só falar. Procuremos compreender que a ofensa não é maldade, e sim ignorância. Isso eu acho muito bonito. O dia que a gente entender que a pessoa que te ofende, que a pessoa que age de uma maneira equivocada com você, ela está adquirindo para ela dificuldades futuras. Se ela soubesse disso, ou seja, se ela não ignorasse essa consequência, ela não agiria assim. Se ela não ignorasse, por ela ignorar, ela faz. Mas se ela não ignorasse, se ela soubesse, ó, tudo que eu faço volta para mim, né? Se eu faço bem, volto bem, se eu faço mal, volto mal e volta, tá? Então ela não faria. Então, por isso que é uma questão de ignorância. Não sabe da lei de causa e consequência, ou causa e efeito, né? Aquele que nos ofende muito provavelmente ainda não desenvolveu o amor e o respeito. Não discutamos, valorizemos o diálogo, procurar não brigar, né? Tentar conversar sempre. Muitas vezes as ofensas não passam de palavras mal colocadas, né? Às vezes fulano fala alguma coisa, como eu já estou meio ressabiado com ele, eu já levo por uma outra, eu dou uma outra interpretação. E por fim, né? Perdoemos a nós mesmos. Isso é importante, viu? Amar ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Porque se eu não gostar de mim, como é que eu vou? Ó, eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar do outro que está ali? Cometendo erros para comigo ainda, em direção a mim. Impossível. Agora, se eu gosto de mim, eu me perdoo, né? Ah, eu fiz isso, mas eu estava nervoso naquela hora. Bom, se eu estava nervoso, será que ele também não estava? Então, isso vai ajudando a gente. Veja que é um caminho. Eu não tenho aqui uma receita que você leu agora e ó, liberou, não erra mais. Não. Você vai escorregar nessa receita muitas vezes. Mas se você estiver atento, né, você vai levantar, vai recobrar a caminhada, vai fazer outra vez, vai tentar fazer melhor, né? Então perdoar a nós mesmos é importante, porque pode ser que a origem de toda a nossa mágoa, né, está dentro de nós, na nossa incompreensão. Eu tenho tanta dificuldade em aceitar os meus fracassos, que eu fico vendo que os outros, quando falam que eu fracassei, eles querem o meu mal, mas não, fui eu que fracassei, foi um problema meu, e eu fico querendo achar que o outro está querendo me diminuir, enquanto não é isso. Então, se eu aceitar o meu fracasso, por exemplo, o meu erro,
eu vou admitir que o outro fala de mim também. Então, termino com essas duas frases do Emmanuel. E sabendo que encontraremos na estrada, na vida, né, a projeção de nós mesmos, ou seja, aquilo que eu sou volta para mim, né? Conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade. Por quê? Porque se eu perdoo, eu não estou junto do mal, eu não carrego o mal comigo, né? Auxiliando agora para que não sejamos depois prejudicados. E por último, é uma frase bem curtinha que eu acho que ela é muito marcante. A justiça funciona até que o amor tome posse do coração e da vida. Ou seja, enquanto nós não aprendemos a amar incondicionalmente, é preciso que haja justiça no mundo. Justiça, a justiça divina, por exemplo, que dá a cada um segundo suas obras. Eu faço mal, o que acontece? Eu sofro mal. Então, enquanto não soubermos amar, né, enquanto o nosso coração não estiver direcionado apenas para o amor, é preciso que haja justiça. Ou seja, eu faço mal, o mal volta para mim. Então, quando a gente entender isso, e nós que somos espíritas, sabendo da reencarnação, quando você não entender por que alguém fez alguma coisa para você, pensa assim, ó, se você não achar nenhuma razão para aquela pessoa ter feito aquilo para você, fala assim, ó, eu devo ter, como todo mundo fala, né? Eu acho que eu taquei pedra na cruz. Não é um ditado que todo mundo fala? Bom, a cruz foi fincada lá 2000 anos atrás, né? O que você está falando senão de reencarnação, né? Se eu taquei pedra naquela cruz, estava lá tacando pedra, né? Então, se o mal não está aqui hoje, é porque eu cometi no passado. Então, aceita, como diz a molecada, aceita que dói menos. Tá bom? Obrigado, gente. Foi isso.